Oi, oi. Pessoal, foi incrível esse último painel. Para todos que puderem, fiquem aqui para o próximo, porque vai ser incrível. Eu sei que eu falo isso em todos, mas teremos agora ninguém mais, ninguém menos do que o Paulo Bilich. E esse painel a gente chamou de Empreendendo no Mercado Financeiro, a história por trás de uma das maiores gestoras do Brasil. Quando a gente fala de mercado financeiro, pensar em trader, analista, banco de investimento, mas e quem constrói as próprias instituições? Hoje a conversa é com quem fez isso, um executivo que enxergou uma tese no Brasil ainda instável dos anos 90 e transformou ela numa gestora de referência. Paulo Bilich, sócio fundador e CEO da Rio Bravo Investimentos. Ele é CEO e CIO lá na Rio Bravo e foi um dos sócios fundadores no ano de 2000. Como CIO, o Paulo coordena as 4 estratégias de investimento administradas pela Rio Bravo. Investimentos imobiliários, crédito, multimercados e soluções de investimentos. O Paulo foi sócio sênior e diretor executivo no Banco Pactual, onde liderou a área de finanças corporativas. Durante esse período, entre 92 e 94, assessorou grandes e médias empresas no Brasil em fusões e aquisições e reestruturação de dívidas. Desde 2010, ele é também membro do Conselho Consultivo da Fletcher School of Law and Diplomacy da Universidade Tufts. E antes deles começarem a falar, porque o Rafael Valho estará no palco junto ao Paulo, a gente vai passar um vídeo da Rio Bravo Investimento para vocês. Obrigada. O Poupar é a carteira inteligente com o QI da Rio Bravo. Um investimento diferente de tudo que você já viu. Ele é um produto pensado para você que não tem tempo para fazer a gestão dos seus investimentos, mas quer contar com uma solução simples, segura e rentável. É você e seu dinheiro, com total transparência, sem intermediários. Ele tem o objetivo de alcançar retornos superiores a investimentos tradicionais de renda fixa. E olha, sem data aniversário, você pode investir ou sacar com flexibilidade e sem penalidades. E sabe quem fez o Poupar para você? A Rio Bravo, uma das maiores gestoras independentes do Brasil. Funciona assim. Nosso time de especialistas faz a curadoria dos melhores investimentos. Cada escolha é feita para fortalecer sua carteira e impulsionar seus objetivos financeiros. E todos os movimentos são registrados e protegidos pela tecnologia blockchain. Poupar, o investimento com a sua cara e o nosso cérebro. Pessoal, boa tarde. Gostaria de chamar Gostaria de chamar ao palco Paulo Bilich, CEO da Rio Bravo Investimentos. Pessoal, gente, de novo, eu subi no palco e falei boa noite. Eu tô ficando um pouco... Como a Adriana disse hoje de manhã, eu não dormi, então ainda é um pouco de noite. Paulo, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado por estarem aqui todos vocês e muito obrigado por me convidar. Eu que agradeço você ter aceitado o convite. Muito obrigado mesmo. Pessoal, queria que vocês aproveitassem muito o papo de hoje. Eu não deveria dizer isso, tá? Mas eu estava fazendo um alinhamento com o Paulo na semana passada, acabei o alinhamento e pensei, putz, isso daqui vai ser um dos melhores papos do congresso todo. Por que eu estou dizendo isso? Porque, como a Júlia bem disse no início, não é sempre que a gente tem a oportunidade de falar com alguém que montou uma grande instituição do mercado financeiro. Vocês tiveram a oportunidade de ouvir muitos gestores de grandes instituições, diretores de bancos. Agora, neste momento, vocês vão ter uma oportunidade muito única, que é ouvir o fundador de uma das maiores gestoras do Brasil, da América Latina, Paulo. Então, super obrigado. E eu queria começar te perguntando como que o mercado financeiro entrou na sua vida, Paulo? Sem querer totalmente, porque eu não sou uma pessoa que se orientou por essa ideia de trabalhar no mercado financeiro, como muitos de vocês, né? Que tem gente aqui que até está no colegial ainda, no ensino médio. E gente, durante a faculdade, eu estudei na GV, estudei administração pública, e não imaginava que eu fosse trabalhar no mercado financeiro. Veio depois de um tempo, por acaso, eu estava fazendo mestrado nos Estados Unidos e conheci o então fundador do Banco Pactual, Luiz César Fernandes. Foi por esse caminho. E daí você foi diretor e sócio do Pactual, certo? Fui, por 8 anos, exatamente. Numa atividade que... Esse som que está vindo é de outra sala, é isso? Não, é o pessoal te anunciando no palco. Mas eles já estão acabando, já acabou. Tá tranquilo. Não,
Repete a tua pergunta. Desculpa. O que eu perguntei foi o seguinte: você foi sim, sócio no do Pactual, isso. certo? Não, na verdade, quando eu cheguei no Pactual em 92, o escritório de São Paulo eram talvez 20 pessoas. Não sei se tinha 25 pessoas no escritório de São Paulo. Era até meio desprestigioso vir para São Paulo, porque o negócio era trabalhar no escritório do Rio de Janeiro. Só que tinha pessoas muito empreendedoras no escritório de São Paulo. Uma delas, inclusive, era o André Esteves, que tinha sido mandado para tocar uma mesa de renda fixa em São Paulo, e que ele fez com imenso sucesso. Então, foi uma empreita também. Eu posso dizer que foi ser empreendedor também, trabalhar no Pactual naqueles anos. O Pactual tinha 100 funcionários naquele momento, eu me lembro bem. Então, foi muito diferente do que você trabalhar hoje no BTG Pactual, que são milhares de funcionários, uma estrutura, uma recorrência, uma clareza de linhas de negócio. O banco estava se inventando e, naquele caso, estava inventando uma atividade de serviços a clientes, que hoje em dia seria o que a gente chama de investment banking, mas a gente chamava de finanças corporativas. Então, a gente estava tentando convencer empresas a nos contratar para fazer serviços de fusões e aquisições, especialmente, e operações de mercados de capitais. E as empresas no Brasil não estavam acostumadas a ter uma entidade chamada Banco de Investimentos que fizesse isso. E, Paulo, isso tudo foi nos anos 90, isso. Certo? O que você mais aprendeu nessa sua época no Pactual? Bom, a primeira coisa foi o seguinte. Bom, o que eu mais aprendi na época do Pactual foi tomar responsabilidade, tomar riscos, segurar a coisa na unha, não esperar, fazer acontecer, ter energia para isso. Só que tudo isso foi feito nos anos 90 no contexto de muita transformação brasileira. Para quem, eu acho que é da geração Z... Mas deveriam saber. Deveriam saber o que rolou nos anos 90. Sim. Quem é que sabe, gente? Fala. Não, o que rolou no Brasil nos anos 90? Hiperinflação. E o que a gente fez com a hiperinflação? A gente resolveu. Isso, Exatamente. foi o Plano Real, que foi liderado, dentre outras pessoas, pelo meu sócio depois, na Rio Bravo, Gustavo Franco. Mas, então, tudo o que aconteceu, digamos assim, no Pactual naqueles anos de 92 a 2000, quando eu estive lá, foi marcado pela transformação que o Brasil estava tendo, de reforma monetária, de também muita transformação em termos de governança pública. O governo Fernando Henrique Cardoso foi assim, muito intensamente ativo na, por exemplo, privatização de ativos. Então, o tempo todo a gente estava assessorando o governo a vender ativos ou assessorando uma entidade privada a participar daquela privatização. Então, era um país com um nível de otimismo transformacional muito grande. Também com um nível de atratividade para o capital estrangeiro muito grande. Então, uma outra coisa que a gente fazia muito naquela época era ser o Sherpa, ser o guia do investidor estrangeiro na sua entrada no Brasil. Então, quem conhece o Brasil e quem sabe falar inglês bem, quem sabe fazer uma apresentação de qualidade, assim como, digamos, hoje em dia a gente está vendo a importância de ferramentas tipo a IA para produzir coisas de qualidade rapidamente, naquele momento era o Excel, por exemplo, que estava substituindo o Lotus 1, 2, 3. Depois, no final dos anos 90, começou a vir a internet e ter acesso a isso. Isso tudo foi importante para você falar uma linguagem de sofisticação e de qualidade com grandes investidores internacionais que vinham participar desse jogo no Brasil. E, Paulo, pelo que a gente estava conversando, vocês tiveram uma sacada na hora de criar Rio Bravo, certo? Como que os investidores, no que os investidores investiam no Brasil antes de ser resolvida a hiperinflação e por que isso mudou o jogo? Como que isso afetou a sua trajetória? O Brasil é um país viciado no juro do governo, porque o governo ele opera suas finanças de uma forma frouxa, gasta demais, é estrutural isso, entra governo, sai governo, essa é a realidade, e, consequentemente, a gente tem uma situação em que a gente paga muito caro para financiar a dívida pública, porque, para os agentes, esse é o risco que é necessário ser medido a cada vez que eu faço uma alocação para esse devedor, que é a máquina pública. Com isso, fica muito fácil para o grande investidor brasileiro, que é o fundo de pensão,
tecnicamente. Depois veio a pessoa física mais nos anos 2000, mas até o final dos anos, começo dos anos 2000, o fundo de pensão brasileiro era o grande agente dos mercados de capitais, fora os próprios bancos, digamos assim. E era muito fácil essa poupança ser alocada para a dívida pública. Você vai falar, bom, mas estamos na mesma situação hoje. De fato, a gente acabou dando uma volta nesse processo e voltamos a um juro extremamente alto pelos mesmos defeitos. Só que nós reiteramos os velhos defeitos fiscais de sempre. O fato é que, quando estava terminando a passagem do Gustavo pelo Banco Central, e a gente tinha uma relação no Pactual muito intensa com o Banco Central, porque a gente foi justamente pleitear o que hoje em dia é o que a gente chama de special sits nos bancos, que era o seguinte, que o Banco Central pegasse os ativos podres que vinham nas carteiras dos bancos que ele tinha feito intervenção e leiloasse eles para agentes tipo Pactual comprar e poder executar e ir atrás das garantias ou refinanciar, o que quer que seja. E o Gustavo, então, começou a ter uma relação conosco sobre isso, a gente começou a falar sobre a direção que o mercado ia, e o Gustavo tinha muita certeza que a estabilidade que a gente tinha alcançado nos anos 90, debaixo da administração Fernando Henrique Cardoso, que ela seria permanente no Brasil. Estabilidade monetária. A estabilidade monetária. E depois até posso dizer fiscal, porque, especialmente depois quando veio o Gustavo saiu, entrou o Armínio, o governo fez um esforço fiscal maior do que tinha feito antes. Para simplificar um pouco, basicamente inflação em check e depois, eventualmente, também os gastos públicos mais em check. Isso. Com isso, e muito importantemente, se fosse verdade que essa conquista seria permanente, ela não seria desfeita por uma administração que não fosse na época do PSDB. Que não era o consenso. O consenso é um dia o PT vai se eleger e o PT vai arrebentar com as contas públicas e vai desfazer o pacto de estabilidade monetária, vai intervir no Banco Central, não vai ter uma política monetária estável, civil, o que quer que seja, e, consequentemente, nós voltaríamos a um ambiente hiperinflacionário. Então, se fosse verdade a tese do Gustavo, os juros deveriam ser declinantes. De novo, você vai falar, pô, foi declinante por um tempo, mas agora voltou atrás. Sim, porque esse pecado não aconteceu, mas aconteceu, vamos dizer assim. A gente está falando do fim dos anos 90 até o início dos meados dos anos 2000, certo? Isso. Aí, então, nós fundamos a Rio Bravo na premissa de que os grandes investidores institucionais brasileiros, fundos de pensão principalmente, teriam que diversificar as suas carteiras de alocação para além do juro básico, mas para produtos ditos estruturados, ou também ativos alternativos. E aí o ativo alternativo número 1 no mundo todo é o imóvel, porque que até aquele momento era assim, não fazia parte relevante de boas carteiras, era sempre problema imóvel, porque num ambiente de juros muito altos, o imóvel não é um ativo que faz sentido carregar, a não ser por segurança assim, intergeracional. Mas você, quando o juro está muito alto, você quer estar em liquidez, volatilidade de curto prazo. Então, se as pessoas vão começar a alocar mais no longo prazo, vai ter busca por imóvel, e imóvel via dois caminhos. Equity imobiliário, que se faz via fundo de investimento imobiliário, ou REITs nos Estados Unidos, que a gente falou, esse negócio vai já tinha a legislação no Brasil, a gente falou, vai crescer, e também vai surgir o mercado de crédito imobiliário e outras securitizações de fluxos de recebíveis, que depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Então, a tese central foi, o juro tende a ser declinante, porque a estabilidade é um ativo permanente do Brasil, mesmo quando o Lula for eleito, se ele fosse eleito, isso seria realidade, consequentemente, a gente quer ser o restaurante que vai oferecer o prato certo para aquele momento, que são os tais ativos alternativos, número 1 dentre eles, imóveis. Bom, com isso, você criou essa trajetória. Tudo certo? Que está escrito aí não foi eu que escrevi, não, tá? Porque tem umas coisas meio assim... eu acho que está certo, mas estão um pouco elogiosas, assim, eu não seria tão... Isso significa que você tem não sou tão vaidoso assim. Mas, Paulo, então vamos lá. Então você montou uma gestora para, basicamente, ajudar o investidor brasileiro, que no início era investidor institucional, fundos de pensão, e gradualmente vocês foram expandindo para pessoas físicas, family offices, que são empresas que fazem gestão de patrimônio, para ajudar esses investidores a acessarem os investimentos mais adequados à nova realidade do Brasil, certo? Correto. E daí como é que foi a trajetória? Talvez a gente esteja um pouco na frente, pessoal, mas vamos levantar aqui, Paulo. Vocês conseguem ver? Na verdade, só contar para vocês desde o começo, né? Eu estudei na GV,
Fiz administração pública, como eu estava falando para vocês. Eu vinha de um ambiente assim intelectualizado, digamos assim, pessoas que liam e que gostam de arte, música, isso sempre afetou a minha vida. Eu não sou, digamos assim, uma pessoa que vem do mundo financeiro ou necessariamente de negócios, assim como centro das suas preocupações. Então eu tinha uma ideia de carreira pública, eu tinha uma ideia de ser diplomata, e por isso que depois da GV eu trabalhei 2 anos e meio no Itaú, no que era a Itautec Informática. E eu trabalhei na área de negócios internacionais. O Itaú, naquela época, era o oposto do empreendedorismo. Porque vocês têm que entender que tudo isso era o Brasil antes até do Fernando Collor. E o Brasil era um país devagar, era um país do José Sarney, um país de baixo crescimento, um país tinha um problema muito parecido com o que tem hoje, que era muita gente querendo ir morar fora do Brasil. Tinha um plano que assim, não mude do Brasil, ajude a mudar o Brasil. Então eu me formei numa época assim meio de baixa astral com relação ao Brasil. Com isso, trabalhando no Itaú, eu aprendi muita coisa boa, porque o Itaú é um grupo fabulosamente bem intencionado, propositivo, de engenheiros politécnicos assim por trás de tudo, um compromisso de longo prazo inequívoco, uma empresa assim de grande porte, absolutamente moral, eticamente inconteste, com pessoas que fazem carreiras longas, mas era uma coisa muito devagar para o que eu queria. Então eu falei, eu vou fazer relações internacionais e vou fazer numa escola que forma diplomatas de alta qualidade, e é uma escola muito tradicional, parte da Tufts University, que é a Fletcher School of Law and Diplomacy. E queria trabalhar nas Nações Unidas, queria trabalhar com armamentos nucleares. Hoje, se eu tivesse feito essa carreira, eu provavelmente estaria envolvido com essas conversas que estão correndo no Irã, porque era exatamente esse tipo de engajamento. Eu queria trabalhar no International Atomic Energy Agency. Eu fui trabalhar nas Nações Unidas no México por 3 meses, fiz um estágio, ia trabalhar nas Nações Unidas, tinha uma oferta de emprego no Lesoto, na África, que é um país que fica cravado no meio da África do Sul, até que eu recebi uma ligação telefônica da secretária de um tal de Luiz César Fernandes, de um tal de Banco Pactual, que eu não sabia que existia, muito menos o Luiz César Fernandes, e aí essa coisa toda começou numa entrevista em Park Avenue, num hotel que chamava Delmônicos. Plim! Ele falou, vem para o Brasil, eu estou construindo esse banco, eu trouxe gente da Universidade de Chicago, eu trouxe gente de Harvard, eu trouxe gente jovem, gente que veio do Unibanco, gente me contou a história do Banco Garantia, que eu mal conhecia naquela época. E aí eu fiquei encantado com ele, com a história, e decidi correr o risco. Correr o risco foi o melhor risco bem calculado que eu corri na minha vida, porque, de fato, me juntei a uma organização muito nova naquele começo, mas que teve um desenvolvimento fantasticamente positivo por causa da empreita, da energia, da capacidade de articular gente boa, de uma pulsação assim, permanente por pessoas de qualidade. Então, eu aprendi com o Luiz César Fernandes. Também o André Esteves era altamente ativo desde esse começo nisso, que a gente viajava para Boston, viajava para Chicago, viajava para São Francisco, viajava para Paris, Londres, atrás de brasileiros que estavam estudando nas universidades, fazendo graduação, mestrado, doutorado, trazia para o Brasil, dava responsabilidade rápido para esse tipo de gente. Enfim, como aconteceu conosco. E essa foi a história bonita até 2000, quando eu saí para começar a Rio Bravo com esses mesmos princípios, mas com essa ideia, de novo, de ativos alternativos, que depois a gente foi criando uma linguagem um pouco diferente, que a gente diz ativos reais. Porque, na verdade, a Rio Bravo se especializou em Real Asset Investment Management, que o que é um ativo real? É um imóvel, é uma ponte, é uma estrada, é um minério, é um grão agrícola, não é um contrato de derivativo, não é uma ação em mercado, não é a gestão de liquidez do dia a dia, que talvez a painel que estava aqui antes, por exemplo, são de pessoas mais afeitas a gerir fundos macro, hedge, que tomam posições vendidas, compradas, entram e saem com uma certa velocidade disso tudo, em qualquer lugar do mundo. Nossos fundos são muito mais monotemáticos. Então, é um fundo de imóveis de renda imobiliária de escritórios, ou é um fundo de imóveis de renda imobiliária de lojas de rua.
ou é um fundo de crédito de infraestrutura, ou é um fundo de mineração ou de energia. São pautas verticais, diretas, compro e carrego, e otimizo o sistema de gestão. A gente fala muito com gente que nem eles, mas a gente faz coisas muito diferentes. E é isso. E no teu carreira de tempo, acho que tem aqui um sprinkling desse assunto, que é o seguinte: todos nós somos muito dedicados a questões sociais. A educação está no centro de todas as nossas preocupações. Então, nós, como organização, somos muito dedicados a parceiros da educação. A gente já adotou 3 escolas diferentes através da Parceiros da Educação. Somos também presentes nessas escolas, dando aula, participando de eventos, e a educação pública, isso, né? De escolas estaduais. Nós acreditamos muito na importância da educação pública como alavanca de desenvolvimento e de crescimento patrimonial e de qualidade de vida dos países. E é isso. Então, chegamos Paulo, até aqui. Vamos lá, deixa eu te fazer uma pergunta. Você, além de profissional executivo do mercado financeiro, é um empreendedor. Você teve que montar isso. Empreender envolve N partes de um todo. Sim. Quais foram as principais dificuldades que você encontrou para empreender, para montar a empresa? Eu ouvi o Jensen Huang, da NVIDIA, outro dia falar uma coisa que parece impossível, dado onde chegou a NVIDIA, que ele falou assim: se eu soubesse que empreender era tão difícil quanto eu descobri, eu provavelmente não teria começado. E eu acho que eu falaria a mesma coisa. E olha que eu acho que eu sofro mais por jurisdição do que ele, porque ele está nos Estados Unidos, um ambiente de juros baixo, até recentemente, até essa administração agora, um país de previsibilidade macroeconômica, um ambiente regulatório favorável ao empresário e ao desenvolvimento econômico, acumulação de capital, impostos racionais. Nós, no Brasil, empreendemos debaixo de um guarda-chuva maluco, onde as regras mudam com frequência. Você faz fundo imobiliário de um jeito por um tempo, de repente a Receita Federal decide que não pode mais aquele jeito que sempre foi feito e que a CVM concordava antes, inclusive eles não necessariamente concordam, mas você vai ser autuado. Então muda a situação, corre riscos, administra situações que eram imprevistas de antes. Também tem outro tipo de coisa, que é clientes, tipo fundos de pensão, estão sempre sendo regulados por autoridades que acontece um banco master da vida, e porque o banco master, evidentemente, claramente, por muito tempo, roubou o dinheiro desses fundos através de sistemas de favores, então tudo que eles fizeram agora está proibido. Então, essa é uma prática bem brasileira. Um agente negativo acaba gerando um prejuízo para o mercado todo, porque o regulador decide que aquilo não pode mais acontecer. Se ele frequentava aquele bar, então ninguém mais pode frequentar aquele bar. Mas os outros frequentadores do bar não estão envolvidos em nenhum sistema desse. Bom, mas eu não posso correr esse risco, então apaga-se aquilo. Isso acontece muito no Brasil também. Para não dizer o ambiente trabalhista brasileiro, que é muito complicado, o ambiente fiscal brasileiro, que é muito complicado. Então, empreender no Brasil realmente exige uma perseverança, uma resiliência, uma antifragilidade, para usar o termo do Nissim Taleb. Aliás, esse livro, Antifragile, tem tudo a ver com o Brasil. E eu acho que o brasileiro ele é antifrágil por natureza, porque senão ele já morreu. E, Paulo, vocês passaram por várias crises, crises no sentido de a Rio Bravo surfou Sim. várias crises de mercado financeiro. 2008, eles passaram por toda a crise fiscal no Brasil. 2014. Bom, começou com uma primeira crise que pouca gente sabe disso, mas quando nós fundamos a Rio Bravo, nós tínhamos como sócio, time is up, que a gente tinha um sócio que era a Swiss Re, a grande resseguradora suíça. E aí aconteceu 9/11, as Torres Gêmeas. E quem foi que levou o maior prejuízo no mundo pela queda das Torres Gêmeas e todas as adjacências? As grandes resseguradoras, Zurich Re, Swiss Re. E aí a Swiss Re voltou atrás, teve que desfazer vários dos investimentos que ela tinha no mundo todo. Desculpa, continua. A mamãe está chamando. Não, o passador, desculpa, eram as fotos. Tá. Teve que... nós recompramos a Swiss Re, então nosso plano original que nós desenhamos com a McKinsey foi paga pela Swiss Re para fazer o plano estratégico original da Rio Bravo, um pouquinho do que eu descrevi aqui, mas aí a Swiss Re falou, eu tenho que ir embora, então nós terminamos sozinhos para começar o projeto sem todo o capital que tinha por trás da ideia da Swiss Re. A nossa ideia era comprar o IRB, por exemplo.
o Instituto de Resseguros do Brasil, que ia ser privatizado. Teria sido uma história muito diferente para o IRB, para Rio Bravo, para a Swiss Re, para todo mundo. Só que não aconteceu e nós tivemos que reinventar o caminho desde aquele momento. Então, só para dizer uma delas. 9/11 também, o jato que bateu na torre, bateu na gente também. Bom, mas 26 anos depois, sim, cá estamos. Eu acho que existir e ter existido esses anos todos sempre com rentabilidade positiva, eu acho que isso é o maior exemplo de vitória que eu posso realmente atribuir a nós como equipe. O Gustavo e eu seguimos sócios todo esse tempo juntos. Nós trouxemos novos sócios jovens que estão conosco, crescendo, enfrentando os diversos níveis de volatilidade brasileira, seja nos picos, seja nos momentos mais baixos. Estamos enfrentando um momento internacional de alta complexidade, mas sempre com... Eu acho que nós temos o privilégio de ter um tipo de cliente muito estável, com quem nós estabelecemos relações de muita estabilidade, maturidade, transparência. E isso tudo está expresso na resiliência e na existência, na qualidade empresarial do projeto 26 anos depois. Paulo, hoje a nossa conversa foi um pouco curta, foi um pouco rápida, mas, pessoal, queria dizer o seguinte, a Rio Bravo é uma super parceira do Zenvest. Eles estão com um stand muito bacana, o time todo está aqui. O que eles apontaram aqui? É que cada uma dessas aqui conta uma historinha diferente. Aqui, por exemplo, só para contar aqui, deixa eu ver, essa aqui de cima foi quando a Fosun, um grupo chinês diversificado, comprou uma participação na Rio Bravo que ela tem até hoje. Aqui no centro, esse senhor chinês é o fundador da Fosun, era no auge daquele desenvolvimento chinês de capital. Tal. Aqui é uma foto quando nós tínhamos, não temos mais, nós tínhamos fundos de private equity e venture capital, e o nosso fundo investia no Nordeste e nós fomos visitar na verdade, isso aqui é aquele porto em Pernambuco, onde se faziam os navios. Como é que chama? Enfim, era uma tentativa do Lula de fazer navio em Pernambuco, mal sucedida, mas nós investimos num empreendimento numa empresa que alugava gruas e equipamentos para obras desse tipo. Aqui, vocês verem aqui o Gustavo. Eu estava nessa festa. Festa de 25 anos da Rio Bravo, justamente. Ali em cima, quando a gente estava na China, começando a conversar com a turma da Fosun. Aqui embaixo, foi super interessante. Eu fui convidado para participar de quando estava começando o fenômeno de pagamentos por telefone celular, e eu fui convidado a participar de um projeto sobre a África, e a Mastercard que nos convidou, as pessoas financeiras do mundo todo, e alguns que não eram da África, porque como o Brasil era muito avançado em meios de pagamento, sobre como o telefone celular ia acelerar meios de pagamento, cartão de crédito e coisas desse tipo. E aqui, finalmente, é o seguinte, a gente fez vários investimentos de venture capital e private equity, nós paramos de fazer porque o trabalho era imenso e o negócio imobiliário de ativos reais cresceu muito mais. A gente falou, vamos focar no que a gente realmente sabe. Mas, dentre as coisas que nós fizemos bem-sucedidas, é que a gente investiu desse rapaz aqui, que se chama Fabrício Bloise. Eu não sei se algum de vocês conhece o Fabrício, vocês sabem quem é? Fabrício é o fundador do que hoje é o iFood. Só que quando a gente investiu no Fabrício, o Fabrício era ele e alguns 5 rapazes na Universidade de Campinas, que tinha uma empresa de WAP, Wireless Application Protocol, que era o primeiro jeito de você começar a mandar dados por telefone celular. Vocês não eram nascidos, mas o telefone celular era um bolo, um troço de plástico grande, assim. E a gente falou, vamos fazer uma empresa disso, a gente investiu num primeiro empreendimento, juntamos com o Fabrício e com um rapaz chamado Fábio Póvoa, e aí o Fabrício cresceu, virou móvel, virou várias outras coisas no meio do caminho, a gente trouxe a Kearney como consultora, eles cresceram, até que um dia nós fomos comprados por um grupo sul-africano, que é o grupo que está por trás da Tencent, e aí virou o iFood. Então eu fui lá fazer essa visita de comemoração com o Fabrício Bloise sobre isso. E aqui, acho que uma das coisas mais bonitas que tem na Rio Bravo, não é o que é o que eu vejo aqui. É que é o seguinte, nenhuma dessas pessoas aqui está mais na Rio Bravo, mas nós temos relação com todas elas e todos tiveram imenso sucesso nas suas atividades. Tem gente aqui no campo de energia, tem gente... O Augusto é um dos líderes de investimentos imobiliários da indústria no Brasil, era do Pátria, antes disso do Credit Suisse.
Então, isso expressa muito a nossa ideia de que a gente constrói, depois a pessoa pode estar conosco, não, mas a gente mantém uma rede de relacionamentos permanente, muito, muito intensa, e tem um orgulho muito relevante daquilo que a gente vê saído da gente, assim como eu tenho orgulho de ter vindo da história do Pactual para viabilizar a Rio Bravo. Paulo, muito obrigado. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. O papo pode continuar também lá no stand da Rio Bravo, tem muita coisa boa, muitos de vocês já conhecem o Poupar, lá a gente vai falar mais para vocês, mas eu queria uma salva de palmas ao Paulo. Valeu. Obrigado. Obrigado, moçada. Muito obrigado. Muito bom. Parabéns, Rafael. Vou tirar uma foto aqui. Tirar uma foto.